Você está prestes a embarcar em uma jornada misteriosa e fascinante pelo universo dos macacos, seres incríveis que carregam segredos milenares e nos revelam muito sobre a própria essência da vida. Prepare-se para descobrir comportamentos surpreendentes, emoções intensas e histórias que vão além da selva. Se você gosta de explorar o desconhecido, desvendar mistérios da natureza e entender os laços invisíveis que conectam todos os seres, este é o seu lugar. Então, antes de começarmos essa aventura, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa odisseia selvagem. Vamos juntos descobrir o que os macacos têm a nos contar, uma história que pode mudar para sempre o seu olhar sobre a natureza. Seja bem-vindo ao canal Animais na Natureza. Aqui, você embarca em uma jornada fascinante pelo mundo selvagem e descobre tudo sobre os hábitos, curiosidades e segredos das mais incríveis criaturas do planeta. Nas profundezas abafadas das florestas tropicais, algo se move entre as copas com olhos que observam o mundo com estranha familiaridade. O macaco, criatura ágil e inquieta, é mais do que um mero animal. Ele é um espelho desconcertante da nossa própria natureza. Desde as florestas da Amazônia até os templos indianos, sua presença inquieta e onisciente atravessa continentes e eras. Mas não se engane, o que parece brincadeira e grito, é, na verdade, um código antigo de sabedoria selvagem. Cada salto, cada vocalização, carrega a memória de um cérebro em expansão, um protótipo de pensamento que desafia a linha entre humano e animal. Eles não apenas vivem, eles tramam, aprendem, sentem. E talvez, em algum plano de silêncio arbóreo, eles também nos estudem. O macaco é o herdeiro de um instinto refinado, moldado pela urgência da sobrevivência e pela necessidade da astúcia. Não existe casualidade no modo como navegam galhos, no jeito como arrancam frutos ou espionam caçadores. Tudo parece ser parte de uma coreografia ancestral, guiada por uma inteligência que desafia a arrogância humana. Na presença de um macaco, o selvagem se disfarça de cômico, mas esconde um segredo que inquieta, o de que a selva é lar de mentes tão complexas quanto imprevisíveis. E ainda assim, a selva os observa. Cada passo é uma dança com o perigo. Onças famintas, serpentes venenosas, e o maior predador de todos, o homem. A convivência entre os macacos e seus caçadores modernos é um teatro de tensão, onde o conhecimento ancestral deles tenta contornar a violência tecnológica dos humanos. Um duelo antigo se desenrola a cada dia, com câmeras, armadilhas e fogueiras alimentando o desequilíbrio. Neste primeiro chamado da selva, não somos espectadores neutros. Somos invasores. E a floresta responde com olhares que não esquecem. O macaco, embora selvagem, nos carrega nos olhos. A pergunta que fica é, ao observá-lo, quem é realmente observado? Esta é a história não apenas de uma espécie, mas do reflexo mais inquietante da nossa própria origem. E ela está apenas começando. Muito acima do chão, onde a luz dança entre folhas como ouro líquido, uma hierarquia silenciosa governa. Não há coroas, não há tronos visíveis, mas o poder pulsa entre os galhos. Cada bando de macacos é um reino oculto, estruturado por regras que escapam ao olhar apressado do forasteiro. O que parece apenas uma turba barulhenta de criaturas brincalhonas, na verdade, se revela como uma engrenagem social perfeitamente ajustada, onde alianças são feitas e traídas com a sutileza de um drama cortesão. Bem-vindo à política das alturas. Aqui, a liderança não é apenas força bruta. É manipulação, carisma, memória e, acima de tudo, vigilância constante. O macho alfa, título provisório, precisa defender sua posição com pulso firme e instinto afiado, pois os sorrisos escondem ambições. Uma fraqueza, uma hesitação, e tudo muda. Os seguidores se dispersam, os rivais espreitam, e o reinado desmorona em silêncio. Entre os macacos, o trono nunca é seguro. É uma dança constante entre o domínio e a queda. As fêmeas, por sua vez, não são coadjuvantes. Em várias espécies, elas formam a verdadeira espinha dorsal do grupo. São mães, guardiãs, mediadoras e estrategistas. Elas decidem o rumo dos relacionamentos, moldam as gerações futuras e, muitas vezes, protegem a estabilidade de todo o bando com gestos sutis.
A inteligência social das fêmeas é uma rede invisível que sustenta o equilíbrio em meio ao caos do mundo selvagem. Mas nem tudo é estabilidade. Intrigas emergem como fungos após a chuva. Um gesto mal interpretado, uma aproximação ousada demais, e a tensão se transforma em conflito. Guerras internas e exílios silenciosos são comuns. Os macacos sabem que seu mundo é frágil, e a sobrevivência depende de entender cada olhar, cada grito, cada silêncio. Nas copas, a sociedade pulsa como um coração oculto da selva. Ela é invisível aos olhos impacientes, mas essencial à vida que se equilibra entre o chão e o céu. Aqui, o poder é um sussurro entre folhas, e o preço da ignorância é a exclusão. Entender os macacos é entender que a civilização não nasceu em cidades. Ela cresceu entre raízes e galhos, e ainda governa em silêncio acima de nossas cabeças. Enquanto os humanos batiam pedras para criar lâminas, nas florestas mais densas da Terra, outra revolução silenciosa ganhava forma. Um macaco, com olhos atentos e dedos hábeis, observa uma pedra cair sobre uma noz. Ele entende. Não copia, compreende. E assim, do barro e da madeira, nascem as primeiras ferramentas da selva. Invisível aos livros de história, uma linhagem de inventores peludos começou a moldar o mundo com suas próprias mãos. Mas essa tecnologia não veio isenta de custo. Ela abriu a porta para um novo tipo de poder e de traição. Os chimpanzés da África Ocidental usam paus para caçar pequenos mamíferos, pedras afiadas para quebrar carapaças, folhas moldadas como esponjas para colher água de dentro de troncos. No Sudeste Asiático, macacos caranguejeiros lavam alimentos e aprendem observando os humanos, criando seus próprios métodos de manipulação. São ferramentas, sim, mas também são símbolos. O símbolo de uma mente que arquiteta, adapta e, principalmente, se vinga. As ferramentas não servem apenas para caçar. Elas são armas. Os bandos rivais conhecem essa verdade. Um galho bem apontado, uma pedra lançada do alto. A selva aprendeu a guerrear com mais do que dentes. Macacos usam o mundo ao seu redor como extensão de seus corpos, e às vezes, de seus ressentimentos. Vinganças planejadas, armadilhas improvisadas, confrontos estratégicos. Algo se agita nas florestas, algo que nos lembra que a inteligência, quando moldada pela sobrevivência, pode se transformar em astúcia cruel. Os filhotes aprendem por imitação. Mas não é uma simples cópia, é aprendizado cultural. Ferramentas diferentes em grupos distintos, hábitos passados por gerações, técnicas aprimoradas ao longo dos anos. Isso não é instinto, é herança. Os macacos estão nos mostrando o que se recusa a ser admitido. A cultura não é uma exclusividade humana. A tecnologia nasce com um brilho de descoberta, mas carrega a sombra do controle. Entre os macacos, ela divide. Os mais inteligentes dominam, os mais lentos perecem. O avanço cobra seu preço em confiança. O bando que aprende a manipular a natureza também aprende a manipular uns aos outros. O futuro da floresta parece ter escolhido um novo caminho, o caminho da invenção. Mas a quem servirá esse novo poder? Nas profundezas dos galhos enredados, algo além da lógica se manifesta. Uma mãe macaco segura o corpo inerte de seu filhote por dias, recusando a realidade. Um jovem chimpanzé soluça em silêncio após ser rejeitado por sua comunidade. Um grupo inteiro cerca um moribundo e o toca com delicadeza, como se perguntasse: por que você parte? São cenas que não pertencem aos manuais frios da biologia. São atos de emoção crua, não domesticada, que explodem na sombra dos troncos. Os macacos sentem, e não é metáfora. O que pulsa dentro de seus peitos vai além do instinto. É saudade, é ciúme, é raiva estratégica. Macacos demonstram empatia, choram por perdas, alimentam vinganças antigas. Eles consolam uns aos outros. Separam brigas. Cuidam dos órfãos. Mas também excluem os fracos, punem os desviantes, ridicularizam os diferentes. O bando é tanto abrigo quanto tribunal.
E o julgamento é emocional. Cada emoção tem um peso, e cada decisão tem cicatrizes invisíveis. A expressão facial dos macacos é uma linguagem por si só. Sobrancelhas arqueadas denunciam medo, bocas semicerradas expõem ameaça, olhos desviados revelam submissão. Eles não falam como nós, mas gritam em olhares e gestos. E muitas vezes, dizem mais do que qualquer palavra. Um simples toque de mão pode salvar uma vida ou selar uma sentença. O corpo do macaco é um livro de sentimentos abertos. O nascimento e a morte não são eventos banais. Há celebração, há luto. Os jovens são apresentados ao grupo com cerimônias silenciosas, e os mortos, por vezes, são protegidos dos urubus como tesouros sagrados. Numa clareira, um velho babuíno observa o céu por longos minutos. Medita ou descansa? Quem pode dizer onde começa o instinto e termina a alma? Há, nos macacos, uma memória emocional coletiva. Traumas que se perpetuam, laços que se mantêm mesmo após separações. Amizades entre espécies diferentes, rivalidades herdadas. A floresta é um grande teatro de sentimentos, onde o que não é dito reverbera mais alto que os gritos. Eles nos olham com olhos de espelhos partidos, devolvendo fragmentos de tudo o que tentamos esconder. Se ainda acreditamos que emoção é privilégio humano, então talvez seja a hora de reaprender com a floresta. A selva é bela, sim. Mas ela respira através de presas rasgadas, olhos espreitantes e suspiros de morte abafados sob folhas úmidas. Para o macaco, cada amanhecer é um pacto com o risco. A beleza da floresta é uma tapeçaria tecida com sangue, e ele o sabe. Acima, gaviões mergulham como lâminas do céu. Ao redor, serpentes se arrastam em silêncio mortal. Abaixo, onças e leopardos deslizam entre sombras como fantasmas carnívoros. O macaco não vive, ele sobrevive. Mas não o subestime. Embora frágil, ele é astuto. Vive entre alturas não por gosto, mas por estratégia. Cada galho é uma ponte entre a vida e a morte. Ele sente o vento mudar, ouve o estalo da casca, interpreta o silêncio como alarme. Sua mente foi forjada no medo, e esse medo o refinou. Ele calcula a fuga, antecipa o ataque, e às vezes, ousa revidar. Grupos inteiros de macacos já foram vistos espantando cobras venenosas com paus e gritos ritmados. É um balé de inteligência defensiva. O ataque pode vir de qualquer lugar. O caçador humano, com seus olhos frios e armas que cuspem fogo, é o inimigo mais cruel. Ele não mata por fome. Mata por troféu, por lucro, por vaidade. E o macaco aprende. Aprende que o som de botas significa emboscada. Que cheiro de querosene traz destruição. Que uma banana muito fácil pode significar cativeiro. Os velhos do bando ensinam aos novos: o homem não é um predador natural, é um acidente catastrófico. Há casos em que macacos mudam hábitos diurnos para escapar de predadores. Adotam silêncio onde antes havia gritos. Escondem seus filhotes. Abandonam áreas que por gerações foram lar. É a floresta em movimento, em resposta ao terror. A guerra invisível entre presa e predador molda o comportamento, os corpos, os caminhos de fuga. A paranoia do macaco não é exagero, é memória biológica. Mas mesmo na derrota, há dignidade. Quando capturados, muitos resistem. Mordem. Gritam. Tentam fugir até o último suspiro. Não há submissão. Há espírito. E esse espírito, acuado e ferido, talvez seja o último grito da floresta viva que ainda ousa lutar pela própria continuidade. O tempo, na selva, não é contado em calendários. Ele flui nos sussurros do vento, nos olhos dos anciãos, nas trilhas invisíveis que o macaco segue sem nunca ter aprendido, mas sempre soube. A memória dos macacos não é uma coleção de datas, mas um mapa pulsante de experiências que moldam cada escolha. Eles não escrevem livros, mas carregam em seus gestos a herança de milênios. E nessa tradição oral feita de gritos, toques e olhares,
A floresta preserva sua própria história. Os anciãos são bibliotecas vivas. Um velho babuíno conhece os lugares onde a água resiste à seca. Uma fêmea matriarca de macacos narigudos conduz seu grupo por trilhas seguras, desviando de emboscadas que ela mesma sobreviveu décadas atrás. Esses conhecimentos não surgem do nada. São passados de geração em geração por meio de observação rigorosa, imitação paciente e experiências compartilhadas. Um filhote não aprende apenas a sobreviver, ele aprende a pertencer a um legado. E mesmo entre bandos distintos, tradições divergem. Alguns grupos usam pedras para abrir nozes, outros ignoram completamente a técnica. Por quê? Porque as culturas se formam, evoluem e morrem também entre os galhos. Os macacos não são apenas criaturas da natureza, são arquitetos de culturas selvagens. Sabem o que comer, o que evitar, com quem se aliar, a quem temer. E isso tudo sem escolas, sem discursos, apenas com a sabedoria transmitida de forma invisível. A memória emocional também marca. Macacos demonstram traumas persistentes após eventos violentos. Filhotes órfãos mudam comportamentos por anos. Mães que perderam crias tornam-se mais protetoras, ou mais distantes. São cicatrizes que moldam a floresta. Os traumas não são apagados, são convertidos em cautela, em mudança, em adaptação. A floresta lembra. E os macacos, como parte viva dela, transformam lembrança em sobrevivência. Não há tempo linear na selva. Há ciclos, repetições, retornos. E há uma inteligência difusa, espalhada pelos bandos como brisa ancestral. Ao seguir uma trilha, o macaco revive passos antigos. Ao tocar um fruto, ele repete um gesto que talvez seu avô tenha feito. E ao proteger um filhote, ele honra o elo inquebrantável da continuidade. Na floresta, quem não lembra, morre. E quem lembra, vive para ensinar. A memória é o fio invisível que costura passado e futuro entre galhos que nunca dormem. No silêncio entre um salto e outro, há uma pergunta suspensa. O que nos separa deles? E o que, secretamente, nos une? Os macacos não são apenas parentes distantes na árvore da vida. Eles são sombras projetadas por nossa própria humanidade. Quando os observamos, não vemos apenas o outro. Vemos fragmentos de nós mesmos antes do verniz da civilização. Eles são o espelho que preferimos não encarar, porque o reflexo não é agradável. Eles riem, choram, mentem, enganam, consolam, criam alianças, traem, sentem prazer, sentem culpa, tomam decisões morais em dilemas sociais simples. Em experiências cognitivas, demonstram senso de justiça e reagem à desigualdade. Em cativeiro, recusam recompensa se percebem que o outro está sendo injustamente tratado. Isso não é apenas inteligência, é consciência. E quanto mais olhamos, mais estreita se torna a fronteira entre o instinto e o pensamento. A ciência nos diz que compartilhamos mais de 98% do DNA com os chimpanzés. Mas a porcentagem é irrelevante quando a essência grita tão alto. Quando um macaco cuida de um ferido, não é biologia, é compaixão. Quando organiza uma vingança estratégica, não é instinto, é cálculo. Quando acaricia um filhote enquanto o alimenta, não é sobrevivência, é ternura. O que vemos neles é um passado não enterrado, uma origem que preferimos esconder atrás de paletós, telas e concreto. A cultura humana, tão orgulhosa, foi construída em cima dos ombros de macacos que aprenderam a viver em bando. A linguagem nasceu dos gritos deles. A moralidade emergiu da empatia que ainda pulsa nos olhos deles. Nossas ferramentas mais primitivas, nossos primeiros abrigos, nossos primeiros medos, tudo ecoa diretamente daquilo que os macacos ainda carregam em sua essência. Negar essa herança é como amputar a própria alma. E, no entanto, ao vê-los enjaulados, explorados, assassinados ou ignorados, insistimos em manter essa distância. Como se nos olhassem com acusações silenciosas. Como se, de algum modo, soubessem o que nos tornamos. E talvez saibam. Talvez o macaco, do alto de sua árvore, nos olhe com pena. Porque ele ainda lembra da floresta, do equilíbrio,
da simplicidade que perdemos em troca de muros e telas. Ele lembra da liberdade que trocamos por conforto. O macaco não é só criatura. Ele é espelho. E em seus olhos selvagens, vemos não um passado, mas um futuro que talvez nunca mais seremos capazes de tocar. O mundo dos macacos é uma tapeçaria complexa de comportamentos, adaptações e relações que escapam à maioria dos olhos humanos. Além do que já exploramos, esses primatas guardam segredos curiosos que surpreendem até os cientistas mais experientes. Por exemplo, poucos sabem que alguns macacos possuem habilidades musicais naturais. Alguns produzem sons ritmados e coordenados que funcionam como uma forma de comunicação além da simples vocalização. Eles criam quase canções que marcam territórios e estabelecem conexões sociais, como uma orquestra invisível na floresta. Outra curiosidade intrigante é a complexa linguagem corporal que envolve mais do que expressões faciais e gestos óbvios. Muitos macacos usam a cauda como uma ferramenta comunicativa. O macaco prego, por exemplo, movimenta sua cauda para sinalizar estado emocional, desde excitação até medo, em nuances que desafiam interpretações simples. Além disso, em alguns grupos, a posição da cauda indica a hierarquia social, funcionando quase como uma insígnia dinâmica de poder. Os macacos também são mestres na manipulação do ambiente para criar espaços pessoais. Eles constroem redes de galhos para descansar, frequentemente selecionando cuidadosamente o local para evitar predadores e garantir conforto. O interessante é que essas camas são construídas com uma precisão que lembra a engenharia humana, equilibrando flexibilidade e firmeza. Em alguns casos, as redes podem ter até várias camadas de galhos, demonstrando um conhecimento intuitivo de resistência estrutural. Curioso ainda é o fato de que alguns macacos exibem comportamentos que beiram a cura natural. No Parque Nacional de Kibale, na Uganda, foi documentado que chimpanzés consomem certas plantas amargas que não fazem parte de sua dieta comum, mas que possuem propriedades medicinais. Eles parecem utilizar essas plantas para combater parasitas intestinais, um tipo de farmácia natural que os biólogos começaram a estudar como um exemplo precoce de medicina veterinária espontânea. No reino da reprodução, algumas espécies surpreendem pela complexidade de seus rituais. O macaco rhesus, por exemplo, tem uma hierarquia que determina o direito de acasalar, mas também exibe trocas sociais, onde indivíduos mais baixos na hierarquia podem oferecer serviços de limpeza ou proteção em troca de favores sexuais. Isso sugere uma dinâmica social sofisticada, onde o sexo não é apenas procriação, mas moeda e ferramenta social. E as estratégias de defesa. Além das já citadas, os macacos possuem truques curiosos. Os macacos-aranha, ao sentirem perigo, liberam um cheiro forte e desagradável, quase como um spray, que afasta predadores. Essa defesa química, pouco conhecida, é uma arma secreta no arsenal das florestas tropicais. Por fim, vale destacar o impacto cultural dos macacos nas tradições humanas ao redor do mundo. Em algumas tribos indígenas da Amazônia, os macacos são considerados guardiões da floresta, e sua presença é associada a presságios e mitos sobre o equilíbrio natural. Em templos antigos na Ásia, esculturas de macacos simbolizam sabedoria e proteção. Essa reverência mostra que, desde sempre, a humanidade percebeu neles algo além da mera biologia, um elo místico com a natureza. Essas curiosidades revelam que os macacos são muito mais do que simples habitantes da selva. São engenheiros, músicos, curandeiros e diplomatas naturais. São uma fonte inesgotável de mistérios, esperando para ser desvendados por aqueles que ousam escutar a floresta com atenção. Afinal, quanto mais conhecemos, mais percebemos que o verdadeiro enigma não está apenas em suas ações, mas no que elas dizem sobre a própria vida. Os macacos, além de serem criaturas incríveis por sua inteligência e sociabilidade, possuem adaptações surpreendentes que raramente são destacadas. Um exemplo fascinante é o uso de ferramentas, que não se limita apenas a macacos famosos como chimpanzés e orangotangos. Alguns macacos pregos exibem uma habilidade quase artesanal ao moldar gravetos finos para extrair insetos de buracos estreitos,
revelando uma capacidade de planejamento e criatividade que desafia a ideia de instinto simples. Essa habilidade de fabricar e adaptar ferramentas é um testemunho da complexidade cognitiva desses primatas, mostrando que a cultura pode ser transmitida e reinventada a cada geração. Além disso, certas espécies desenvolveram formas únicas de comunicação não verbal. Por exemplo, o macaco acari, encontrado na Amazônia, usa expressões faciais dramáticas, como o vermelho intenso de sua face nua, para comunicar saúde e dominância. Essa coloração, que muda com o estado emocional, funciona como um alerta visual para os membros do grupo, indicando quando um indivíduo está disposto a lutar ou se está em um estado vulnerável. É um sistema de sinais sofisticado, onde cor e comportamento se entrelaçam para evitar conflitos desnecessários. No campo das emoções, estudos recentes revelaram que macacos podem experimentar algo muito próximo da empatia. Eles não apenas reagem ao sofrimento dos outros, mas também tentam confortá-los. Em alguns grupos de babuínos, observou-se que um indivíduo pode se aproximar de um companheiro machucado, limpando feridas ou oferecendo apoio silencioso, comportamentos que lembram o cuidado humano e quebram a barreira entre espécies. Essa empatia é um indício poderoso da complexidade emocional que esses animais possuem, desafiando a visão reducionista de instinto puro. Curiosamente, os macacos também possuem uma relação singular com o jogo e a diversão, que vão muito além do simples entretenimento. Filhotes de macacos prego, por exemplo, usam jogos para desenvolver habilidades motoras finas e coordenação, como saltar entre galhos e manipular objetos com precisão. O jogo, portanto, não é apenas lazer, mas um exercício vital que prepara os jovens para os desafios da vida adulta, reforçando laços sociais e hierarquias dentro do grupo. Em algumas regiões, macacos possuem comportamentos que parecem até religiosos ou ritualísticos. Em certas tribos, macacos são vistos realizando rituais que envolvem limpeza mútua prolongada e movimentos repetitivos, que pesquisadores sugerem serem formas de reforçar vínculos sociais e diminuir o estresse coletivo. Esses rituais lembram práticas humanas de meditação ou cerimônia, mostrando como a vida social desses primatas pode ter camadas profundas de significado. Outra curiosidade incrível é a adaptação dos macacos a ambientes urbanos. Em várias cidades da Índia e da Tailândia, macacos selvagens coexistem com humanos, adaptando suas dietas e comportamentos para sobreviver em meio ao concreto. Eles roubam comida, aprendem a abrir latas e até atravessam ruas com uma astúcia impressionante. Essa capacidade de adaptação urbana ressalta a plasticidade comportamental dos macacos e sua incrível capacidade de sobreviver mesmo em ambientes altamente modificados. Por fim, vale mencionar o papel ecológico fundamental que os macacos desempenham nas florestas. Eles são dispersores de sementes essenciais para a regeneração da flora local, carregando frutas e sementes por grandes distâncias. Sem eles, muitos ecossistemas sofreriam colapsos silenciosos. Os macacos não são apenas habitantes da selva, são seus arquitetos invisíveis, garantidores do ciclo vital da floresta. Essas curiosidades mostram que os macacos são muito mais do que animais selvagens comuns. Eles possuem uma riqueza de comportamentos, emoções e adaptações que revelam uma conexão profunda com a natureza e até com a humanidade. Quanto mais conhecemos, mais percebemos o quanto esses seres incríveis ainda têm a nos ensinar. E assim chegamos ao fim desta jornada profunda e enigmática pelo universo dos macacos. Espero que essas histórias e segredos tenham despertado em você uma nova visão sobre esses seres incríveis, que tanto nos aproximam da essência da vida selvagem e da nossa própria natureza. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos que também amam a natureza e se inscrever no canal para continuar explorando juntos os mistérios do mundo animal. E não deixe de assistir ao vídeo Hipopótamos, os predadores mais subestimados do mundo animal.
Seu apoio é o que mantém essa aventura viva. Obrigado por assistir, e até o próximo encontro na selva do conhecimento. Quer saber mais? Então siga o canal e fique por dentro de cada nova descoberta sobre o mundo animal.